Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre Delfim Neto, a direita e a esquerda. Delfim Neto faleceu ontem e tem uma história, uma relação histórica com o Brasil muito presente, porque a promessa, e muitos acreditam que isso até aconteceu, é que Delfim seria uma espécie de gênio político. Delfim Neto, ministro da Economia mais novo da história do Brasil, assumiu no ano de 67, aos 37 anos, o Ministério da Economia, era professor da USP, e a promessa, evidentemente, de uma pessoa que chega a um cargo como esse aos 37 anos é de ser um gênio político para a posteridade. Mas quem foi Delfim? Delfim teria sido esse gênio político que a gente aventa? Porque a esquerda e a direita, Delfim é muito celebrado. Mas antes, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário, compartilhar nosso material com outras pessoas. Gente, não se esqueça de dar like e de fazer o comentário, isso é muito importante. Porque já que você está aqui comigo, né? Vamos juntos, vamos fazer esse canal crescer, vamos distribuir esse material para que o nosso material cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Compartilhe, né, com outras pessoas. Esse canal tem o objetivo de combater aquele pensamento binário das redes sociais, né, o nós e eles fácil, o contra ou a favor, aquele pensamento de enquete, você é contra ou a favor? Não, vamos além, vamos discutir os nossos problemas para além do sou contra ou sou a favor. Esse canal também tem o objetivo de convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Falei nos últimos dois temas de temas relacionados à educação e à política, e agora a gente fala de política, é isso aí. O professor deve fazer a sua narrativa, a narrativa do magistério, a narrativa de quem é do magistério precisa estar presente, porque sem narrativa, um grupo social não se empodera. Então, esse também é o desafio desse canal. Colocar a narrativa dos professores. Não estou dizendo que a minha seja a única, mas se eu falo em nome da verdade, da minha verdade. Você deve ter a sua, então apresente, coloque aí, faça um canal e vem comigo, vamos discutir, vamos empoderar o magistério a partir das nossas vozes também nas redes sociais. Então Delfim Neto, ele assumiu o governo, assumiu como ministro da Economia do governo militar aos 67 e foi um dos signatários do AI-5 de 68, o regime, ou seja, a liturgia jurídica do que houve de mais duro e mais repressivo na ditadura militar. Todos os algozes deste momento eram, até hoje, não são citados de forma benigna, como se fosse alguém benigno, inclusive pela imprensa, mas por que Delfim Neto é citado com essa benevolência à direita e à esquerda? Porque ele foi um dos signatários, ele foi um dos que assinaram o AI-5, a face mais horrorosa da nossa ditadura militar, a partir de 68. Por que Delfim é blindado? Também, se nós observarmos Delfim Neto, o que houve de melhor, ou aparentemente melhor, no plano dele, durou dos idos de 68 a 73 no máximo, se não, quiçá 72. Ou seja, 68, 69, 70, 71, 72 para 73, que foi um milagre econômico, onde o Brasil crescia
a taxas de 2 dígitos, ou seja, 20% ao ano. Isso hoje não acontece nas melhores economias do planeta há muito tempo. Mas o Brasil crescia a essas taxas estratosféricas. Mas além do Brasil ter aperfeiçoado a sua desigualdade durante esse momento, o Brasil começou a viver a partir desse momento também e principalmente o arroxo salarial. Greve de professores começam a partir desse período, greve do operariado que começava a perder volumes na sua média salarial, e os fundamentos econômicos de Delfim Neto perduraram por toda a ditadura militar até os governos civis, com inflações gigantescas, crescentes, de 80% ao ano para mais. Então, eu até perdi as contas, né? Porque a inflação era tão alta. Então, os fundamentos econômicos de Delfim Neto gerou, inclusive, o maior pânico dos economistas, que é o medo da inflação. Sempre a desculpa de não aumentar salário, sempre a desculpa de enxugar a moeda da praça, inclusive aumentando os juros, é sempre o pânico da inflação. E esse trauma inflacionário que temos no Brasil, não podemos nos esquecer. Faz parte, né, é resultado também dos fundamentos econômicos do senhor Delfim Neto. Por que ele é tão celebrado? Se os seus fundamentos econômicos, a médio e longo prazo, não foram um sucesso. Vamos pensar. Aí nós temos alguns elementos. Primeiro, aquele hábito que temos de separar a economia dos outros valores da política, né? Então, enquanto a barbaridade ocorria nos porões da ditadura, Delfim Neto era blindado na economia, como, de uma certa forma, no governo passado, a economia, ou seja, os liberais brasileiros procuravam blindar Paulo Guedes, porque ele era um defensor do mercado, como dos aplicadores, desse capitalismo financeiro crescente que nós temos. Então, Delfim, apesar da ditadura militar, ele vivia blindado de tudo isso e atravessou esse momento blindado. Praticamente todos os nomes daquela chamada ditadura não é celebrado. Mas Delfim Neto atravessou a década de 70, 80, 90, entramos nos 2000, já estamos aí nos 2 dígitos dos anos 2000, e Delfim aparecia sempre como uma espécie de guru econômico. Mas como guru econômico se os fundamentos econômicos dele não deram bom resultado? Não é curioso? Você imagina uma pessoa com o perfil do Lula, com aquela cara de operário, se os fundamentos econômicos dele dessem no que deu o do Delfim? Eu não estou aqui demonizando o Delfim. Eu sou, de acordo com aquilo que disse Hannah Arendt, as nossas ações políticas sofrem interferências externas. Então, nem sempre a sua ação ocasiona diretamente maus resultados, ou até bons resultados, né? As nossas ações sofrem interferência externa. Mas, se uma pessoa com aquela cara de operário do Lula, com aquela cara de nordestino, baixinho, gera um resultado tão ruim, ele seria considerado um gênio por praticamente a hegemonia econômica. Mas vamos a algumas possíveis razões. Delfim Neto, ele tem a cara das nossas elites. Nunca questionou fundamentalmente a diferença de
má distribuição de renda, inclusive no seu governo, nos suportes dos melhores momentos, ele fala, não, a diferença crescia, mas melhorava para todos. Né? Aí tem que combinar com as pessoas que faziam greve, que reclamavam, porque eles também não achavam tanto assim não, que as coisas melhoravam tanto. Principalmente os professores começaram a ter arroxos salariais seríssimos a partir da década de 70. A desvalorização da classe dos professores se dá principalmente de 67 para frente. Até a década de 60, ser professor era algo muito valorizado na sociedade, inclusive salarialmente. As madames, filhas dos prefeitos, filhas dos homens mais ricos e mulheres dos homens mais ricos eram as professoras da cidade. A partir de 68 para frente, isso foi começando a acabar. Então, com resultados tão duvidosos, por que Delfim Neto é celebrado até hoje à direita e à esquerda? Mas vamos lá. Primeiramente, Delfim Neto era um acadêmico, foi um acadêmico. Isso já dá a ele uma outra visão por parte da elite, por parte hegemônica da imprensa. Ele foi um acadêmico. Como um acadêmico, assim como o Fernando Henrique, que terminou o governo dele com resultados econômicos também não satisfatórios, com popularidade lá embaixo, mas foi um acadêmico, foi professor da Sorbonne. Então, esse tipo de perfil, ele já gera uma simpatia antecipada das pessoas. São pessoas que têm a cara do nosso elitismo, têm a cara dos ideais do nosso elitismo. Então, ele foi um acadêmico. Delfim foi um acadêmico e isso já dá a ele alguns privilégios a mais na hora de ser julgado. Também, ele sempre representou a cara da nossa elite. Né? Sempre foi celebrado pela elite, até hoje, por ser também um liberal. Sobretudo no pânico que a nossa elite sempre teve de ideias mais à esquerda, de ideias mais, entre aspas, socialistas, comunistas, e Delfim apareceu exatamente também no momento de Guerra Fria, onde as pessoas entendiam que a intervenção do Estado não deveria ser no sentido de promover igualdade social, sobretudo aqui no Brasil, apesar do Estado do bem-estar social. Porque o intervencionismo do Estado ocorria no mundo, ocorria na Europa, ocorria nos Estados Unidos, mas no Brasil, contrariamente a esses países, o intervencionismo do Estado no governo militar não gerou estado de bem-estar social, como gerou em outros países. Porém, se Delfim Neto é celebrado pela direita por essas razões, também porque hoje ele é celebrado pela própria esquerda. Sendo inclusive conselheiros de Dilma, de Lula e dos presidentes que passaram, sempre iam consultar o mago, o guru Delfim Neto, apesar dos seus resultados econômicos não terem sido bons. Agora, em relação à esquerda, nós temos alguns sinais. Primeiro que a esquerda vem lutando, e inclusive o Fórum de São Paulo foi feito nesse sentido também, a esquerda vem tentando, desde a década de 90, principalmente, com a fundação do Fórum de São Paulo, combater o neoliberalismo na retirada do Estado da economia. Delfim Neto, contrariamente, era defensor da participação do Estado na economia. Era um liberalismo de Estado. Era um direitismo de Estado, onde o Estado intervém. Só que intervinha sempre no sentido de aumentar a desigualdade. Os fundamentos econômicos de Delfim Neto sempre apareceram desta maneira, na ideologia e na prática. Mas como Delfim Neto representa o Estado participativo, num momento onde o neoliberalismo começa a flexibilizar a presença do Estado na sociedade, aí Delfim começa a ser melhor tratado, inclusive, pela
esquerda. Delfim Neto, para aqui abrindo um parêntese, né? Eu comecei a perceber a importância que esse personagem tinha na história brasileira, porque todo programa de humor ele era o mais citado, principalmente quando voltou no governo Figueiredo para ser ministro da infraestrutura ou do planejamento. Então ele era uma pessoa muito citada. Doutor Sardinha, do Jô Soares, personagem que satirizava Delfim Neto, no sentido de só saber de números. Tinha até uma frase dele: eu sou sardinha, mas ninguém me pesca. Então esse hábito, né, de olhar para os números, não necessariamente para os dramas sociais. Também um vício, né, de Paulo Guedes, né? Não, pega aqui, pega um número daqui, joga para cá, era assim, né? Foi uma matemática. Vai fazer uma matemáticazinha? Uma matemáticazinha de jogo de mercado, que as coisas vão se consertando, né? Como disse o presidente do Banco Central atual, que o Lula vive tendo embate com ele, o Pix mudou a vida das pessoas. O Pix mudou a vida das pessoas. O Pix em si, ele é uma ferramenta de fazer o capital girar com mais velocidade. E, logicamente, que facilita nosso pagamento ali. Né? Mas o Pix mudou a vida das pessoas no sentido de promover a igualdade. É duvidoso. Mesmo que seja, mas de forma muito limitada. Quem sempre se beneficia dessas tecnologias é o capital, necessariamente. Não todos, não. Né? Inclusive, as pessoas estão trabalhando muito mais. Cada vez que chega mais tecnologia, as pessoas estão trabalhando mais e ganhando menos. Então, são coisas questionáveis. Mas Delfim representa essa pessoa que entende que o Estado deve participar da economia, assim como Lula entende e vem sendo sempre atacado pelo povo do mercado. Né? Há um livro chamado, um livro muito interessante, cujo nome é Tempo Comprado, esqueci o nome do autor, mas ele faz essa separação entre povo do Estado e povo do mercado. Povo do Estado somos nós que necessitamos do orçamento público para vivermos melhor. E o povo do Estado é aquele que olha para o orçamento sempre no sentido de olhar para o orçamento como potencial dinheiro a ser pago a ele, que é credor do Estado, uma vez que eles são detentores de títulos da dívida pública. Então, Lula resiste em representar o povo do Estado, por isso que é tão criticado, né? É tão criticado, porque ele tenta fazer o discurso do povo do Estado, ele entende que a melhoria de vida das famílias é que deve nortear os bons fluidos da economia, coisa que o povo do mercado não entende, porque ele entende que o orçamento público não deve ser investido na infraestrutura. Toda vez que o Estado pensa em investir mais, está gastando. Olha a meta fiscal, olha o teto de gastos. Né? Olha a meta fiscal, olha o teto de gastos. Aí, de vez em quando, os jornalistas falam, mas por que o governo não investe mais nas Olimpíadas para que os jovens tenham mais oportunidades e tal? Mas não pode gastar. Pode gastar? Não pode. E a meta fiscal? E o teto de gasto? Então é isso. Então, Delfim Neto à direita e à esquerda. Eu não vejo razões para essa celebração toda. Como se Delfim fosse um gênio. E mesmo que fosse, os resultados econômicos dele foram catastróficos. Não foram ruins. A médio e longo prazo foram catastróficos. Olha a inflação que nós alcançamos do governo militar, mais ou menos até o 94, com os fundamentos econômicos da dívida externa, para que o Brasil viesse a alcançar o tal milagre econômico lá de 67 a 73. E por que o Brasil se fundamentava em dívidas externas? Para sustentar a viabilidade daquele modelo militar, ditatorial,
Então, o Brasil queria aparecer bem. E durante esse período de 67 a 73, muitos artistas, inclusive, apareceram celebrando o Brasil. Dom e Ravel. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo e branco, azul, anil. E vários cantores apareceram, né? Alguns, se eu não me engano, a GP também, Bete Carvalho, sempre aparecendo, cantando o Brasil, celebrando aquele momento. Aquele momento onde o Brasil crescia a taxas estratosféricas, mas aquilo era um método artificial para promover o gigantismo da ditadura militar na mente das pessoas. Para que as pessoas pensassem positivamente a respeito da ditadura. Foi feito um plano para sustentar aquele modelo. E a médio e longo prazo. O resultado foi catastrófico. Lula está fazendo o terceiro bom governo. O terceiro bom governo. Com todos os números da economia, que as pessoas disseram que não iam rolar, os números, a taxa de crescimento do Brasil, a quase 3%, as previsões eram 0,8%, a taxa de desemprego caindo, o Brasil volta a sair do mapa da fome, o Brasil entrega a reforma tributária e ela é aprovada. Com esse Congresso aí, nós conseguimos destronar aquele absurdo da reforma do ensino médio, da deforma do ensino médio. Então o governo Lula está fazendo o terceiro bom governo. Terceiro bom governo. Saiu do segundo com a maior taxa de aprovação da história do Brasil. Entregou o Brasil. Como Delfim entregou o Brasil? Com um fundamento econômico que gerou uma catástrofe. Se uma pessoa com a cara do Lula entregasse o Brasil com os fundamentos econômicos da ditadura militar, que gerou uma taxa de inflação estratosférica como gerou, como Lula seria tratado pela hegemonia dos meios de comunicação? É uma pergunta que eu deixo. É uma pergunta que eu deixo. Pense nisso. Dê like, compartilha e vamos que vamos. Ok, galera? Vocês são do coração.